Ó, olha só, gente, o pequeno Arthur comemorou seu primeiro aniversário em casa com a família após um raro transplante de coração aos 9 meses. Ele sofreu uma inflamação no miocárdio. 19 dias depois de entrar na lista de espera, ele conseguiu um doador. Olha só. O primeiro aniversário é sempre especial, mas neste caso foi mais do que um marco no tempo. No primeiro ano de vida, Arthur já viveu 2 começos. O nascimento, quando veio ao mundo, e o renascimento, quando recebeu um novo coração. Foi emocionante. Foi a realização de um sonho, né? Estar com o Arthur em casa depois de tudo que ele passou. A festa de aniversário aconteceu 2 semanas depois de outra comemoração, quando o pequeno Arthur teve alta e deixou o hospital depois de uma longa jornada de cuidados médicos. Uma felicidade compartilhada com toda a equipe do hospital. Eu brincava com o pessoal que era clima de final de terceiro ano de colégio, assim, sabe? Todo mundo indo lá assinar a camiseta dele, tirando foto, mandando mensagem. Arthur nasceu saudável, mas aos 2 meses de vida, uma virose gastrointestinal acabou provocando uma inflamação do miocárdio, o músculo que faz o coração bombear sangue. Ele parou de ganhar peso, ficava ofegante ao mamar e os exames mostraram um mau funcionamento do órgão. Sem resposta adequada aos medicamentos, o bebê precisou ser internado em março, com o auxílio de um coração artificial. Diante do quadro grave, os médicos decidiram que Arthur deveria passar por um transplante. Foi um choque grande, mas ao mesmo tempo durou pouco esse choque, assim, porque ele estava muito seguro, com uma fé muito grande de que tudo seria resolvido e muito seguro com relação à equipe, a tudo que envolvia ele. Então, foi um medo, mas passou rápido e virou esperança, sabe? A espera poderia ser longa, com previsão entre 7 meses e 1 ano. E o mais difícil, um doador compatível, com um coração tão pequenininho, adequado para o bebê que estava com 9 meses só. Mas aconteceu. 19 dias depois de entrar na fila do transplante, um doador apareceu e o novo coração do Arthur chegou de helicóptero, vindo do Rio de Janeiro para São Paulo. Foi uma comoção o dia do transplante dele, a espera já era uma comoção, mas o dia que chegou o transplante, assim, foi uma das coisas mais bonitas que a gente já presenciou. O sucesso, a nossa expectativa de vida para o Arthur é muito boa, tanto em termos de tempo quanto em termos de qualidade. É lógico, ele vai ter que tomar remédios, imunossupressores, que são os remédios que vão evitar a rejeição do coração, vai ter que fazer um acompanhamento regular, mas a gente espera que ele vá crescer, casar, ir para a faculdade, fazer tudo que a gente espera para uma criança de 1 ano de idade. São raros os casos de transplante de coração em crianças até 1 ano de vida. Hoje, existem cerca de 450 pessoas na fila de espera pelo órgão no Brasil. Dessas, apenas 2 são crianças com até 12 meses de vida. Helena é uma delas. Assim como Arthur, ela também nasceu saudável, mas um quadro viral provocou a inflamação do miocárdio. Helena tem 8 meses de idade e há 4 está internada. Ela não pode ir para casa porque os medicamentos são tomados na veia. Está morando no hospital com a mãe, à espera do novo coração. É difícil no sentido da gente não ter um prazo, né? Da gente não saber o que vai acontecer. Eu falo assim, às vezes muitas doenças são igualmente graves, mas a gente tem um tempo ali, tipo, daqui tanto tempo começa a melhorar e uma estimativa de quando a pessoa vai se recuperar. E no caso do transplante, a gente não tem isso. A gente tem que ser forte. Não tem a opção de você desistir, de você não lutar, de você não tentar, né? A Mavi é a outra paciente da fila de espera. Ela tem apenas 3 meses de vida e já nasceu com um problema no coração e precisa de um transplante. Uma espera que também será feita com a ajuda de um coração artificial. E ela vai subir como prioridade, ela vai ter prioridade na fila por conta do aparelho, do dispositivo. E meu coração fica mais ansioso, com mais medo, mais emoção, mais nervosismo. Mas eu sei que a gente está no caminho certo, eu sei que Deus pôs as mãos. Se Ele permitiu que a gente está aqui e entrou na fila e está com Berlim, são tudo propósito para Ele. As famílias de Helena e Mavi esperam pela mesma alegria que tiveram os pais do Arthur, que pôde ir para casa com um coração novo, graças ao ato generoso e de bondade de alguém que disse sim à doação de órgãos. E é um milagre. A vida do Arthur é um grande milagre.
Gente, imagina só como é que é viver isso, a angústia dessas famílias que esperam, né, por um doador para salvar a vida de uma criança. E é difícil, viu? É muito difícil a gente se colocar no lugar desses pais, né? Vamos falar a verdade? E achar um doador pode ser ainda mais difícil nesses casos. E esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente, é um tema tão importante. Vamos lá, aqui no nosso estúdio a gente recebe o Cláudio Amorim. Ele é diretor-geral do IMABA. Muito obrigada pela sua presença, Cláudio, seja bem-vinda. A gente também recebe aqui a Anne Tristão. Ela é enfermeira responsável pela comissão intra-hospitalar de doação de órgãos, tá? E a Bárbara também está aqui com a gente. Ela é mãe do Clebinho. Tudo bem, Clebinho? Ele está aqui com a gente nos bastidores e ela vai contar a história dela, né? Que você também dependeu de um doador, né, para que seu filho, graças a Deus, pudesse estar aqui hoje, né, com a gente. Boa tarde. Conta pra gente no microfone. Boa tarde. O Clebinho, ele dependeu de um doador, sim, não aparentado, é como a gente chama. Muitos casos o doador é aparentado, né, é um doador, geralmente é um irmão, uma irmã, mas o caso dele, como ele não tem irmão dos mesmos pais, o dele foi não aparentado. Eu digo que a sorte, ela sorri muito pra gente, assim, e Deus abençoa muito. Ele teve 6 doadores, a 6ª doadora foi a que deu certo. É muito difícil achar compatibilidade, extremamente difícil. E ele foi muito agraciado. No caso do Clebinho, ele precisou de um transplante de medula. Isso, ele precisou de um transplante de medula óssea. E o que ele começou a aparentar, né, os sinais, o que começou a acontecer com o Clebinho? O Clebinho, ele já teve leucemia por 2 vezes. O transplante, ele veio devido à leucemia. E ele teve muito novinho, ali por volta dos 2 anos e meio, e agora, aos 9 anos, retornou à leucemia. Nas 2 vezes, o sintoma nele foi manchas roxas pelo corpo, manchas que, assim, ele dormia agora e amanhã de manhã ele acordava com essas manchas. Ela não era após a escola, por exemplo. Surgia do nada. Ele teve uma leve dor de cabeça, um leve enjoo, pode causar febre também, no caso dele não teve febre. E ele ficou muito pálido. A primeira vez ele prostrou bastante, ele não queria brincar, ele não queria fazer nada. A segunda vez não. Ele estava extremamente ativo, a gente curtiu praia fim de semana inteiro e na segunda ele deu essa baixa. Como eu já era da área da saúde, eu imediatamente fui atrás de um hemograma, assim que eu percebi os sinais. E aí veio o segundo diagnóstico. E diante de tudo isso que aconteceu, para vocês a importância desse doador, né, de trazer essa esperança, essa oportunidade dele dar sequência na vida? A gente tem uma lei que protege receptor e doador, né? Que fala que tem que ter 2 anos para a gente conhecer a pessoa. Hoje eu sei, devido a alguns exames, que é uma doadora, é uma mulher. Não poderia ser diferente, não adivinha de não ser de uma mãe, porque eu acredito muito no poder da cura através das mães, de oração e de amor, enfim. E eu daria a minha vida para ela, porque ela me devolveu a vida do meu filho. Foi muito simples, ela devolveu a vida do meu filho. Ela deu a chance dele viver, dele continuar, sabe? De eu poder sonhar com meu filho se formando, brincando, jogando bola, qualquer coisa. Ela devolveu isso para ele. O ato da doação é um ato muito nobre, né? Como é que é essa realidade aqui hoje no nosso estado? A gente está usando aqui, a gente trouxe, né, a Bárbara, mãe do Clebinho, como exemplo do que a gente pode fazer pelo próximo, né? E a gente sabe que no caso da reportagem que nós exibimos, é uma evolução ainda maior, porque mesmo diante de uma notícia muito triste que a família vai ter que encarar um luto ali, por exemplo, né, de uma criança, e aí ao mesmo tempo há um ato lindo de liberação para que outras crianças possam continuar nessa caminhada. E como é que é essa realidade aqui no nosso estado, Cláudio? Roberto, é importante a gente trazer à luz quando isso começa no Brasil. Isso é datado de 65. 1965 a gente fez o primeiro transplante de rim no Brasil. Só que a gente, ao longo dessa jornada até aqui, só em 97 a gente teve então a lei que de fato criou o Sistema Nacional de Transplante no Brasil. Vai completar 30 anos agora.
Então, de lá para cá, é uma evolução, né? Eu acho que a gente tem que falar enquanto sociedade. A gente vive um período que a sociedade tem aspectos de egoísmo, né, de não querer ouvir, tem um aspecto da desconfiança, né, do sistema, se aquele paciente doador foi testado, se aquele órgão de fato é compatível com o meu filho, que é talvez a principal barreira hoje para você conseguir fazer o convencimento das famílias. No IMABA, a gente é um hospital público, pediátrico, maior do Espírito Santo, de pediatria, e nós então implementamos as 15 comissões obrigatórias. Essa, que é a CIDOT, de transplante, é uma das comissões que a Anne cuida lá pra gente. E a gente trabalha exatamente isso, com campanhas internas numa fase preliminar, quando esse paciente potencial chega no hospital, e quando ele, no meio do caminho, a gente percebe pelas equipes médicas que ele pode ir embora, a gente já faz um trabalho de acompanhamento com serviço social, com psicólogo, com terapeuta, com os próprios médicos, né? E a gente faz também uma interlocução com a rede para saber se aquele paciente, se há a possibilidade, né, desse paciente ser um doador. Então, é um trabalho Porque tem critérios, tem né? Tem critérios. Nós temos um centro estadual de transplante, a Anne vai falar um pouquinho disso depois, que ela vai sempre nos eventos, participa. E no nosso estado, a gente tem uma fila hoje de 2.640 pacientes, entre adultos e crianças. E, basicamente, que é o ponto de sensibilidade, de falar da vida, de comemorar a vida, né, de insistir na vida, é que a gente precisa sempre conversar com as famílias, exercitar essa conversa, né, de forma muito aberta. Olha, está partindo esse anjinho, está indo embora para um outro plano, e a gente precisa, então, da sua ajuda para dar sentido para uma outra família. Então, é um trabalho diário que a gente faz, a gente fica muito orgulhoso, né, disso, e tem tido sucesso, né, Anne? Como é que é essa abordagem, Anne, diante de um momento, de um lado, uma família muito fragilizada emocionalmente, do outro, a família esperando por esse momento, né? Nessa esperança, literalmente. Sim, eu sempre falo que falar sobre a doação de órgãos com uma família de um idoso, com a família de adultos, já é muito difícil. Falar com aquele familiar sobre o filho dele, que tem a possibilidade de fazer uma doação, é mais difícil ainda. Hoje no IMABA a gente trabalha muito com a humanização dessas famílias. Então a nossa equipe da CIDOT busca sempre fazer esse acolhimento no primeiro momento, dar o espaço para a família, acolher. Então tem um serviço da equipe multi, é o serviço social, a psicologia, a enfermagem, e a gente conversa além daquele diagnóstico clínico, a gente conversa também sobre as dúvidas da família. Então sempre surge alguma questão religiosa, às vezes é uma questão em relação a algum familiar que já doou. Então a gente está sempre nessa disposição de poder conversar com eles a respeito dessa humanização mesmo, de entender o que seria melhor para a família e se eles gostariam de contribuir. Então tem todo um contexto. Já tem telespectadores participando com a gente. Manda pra gente também o seu relato, caso você já tenha vivido uma situação como essa, ou o que você também quer, né? De qual maneira você pretende praticar na sua vida. Tem gente dizendo: boa tarde, eu tenho uma amiga que perdeu o filho de 12 anos, vítima de um tiro acidental. Ela demorou quase uma semana para enterrá-lo, para poder doar todos os órgãos dele. Eu achei essa atitude dela muito linda, mesmo diante da dor. Outro relato: olá, eu sou a Leia, mãe de uma criança que faz tratamento contra a leucemia, e estamos nessa luta para pedir à sociedade que se solidarize para a doação de medula. E aí a gente vai conversar agora com a Renata e com o Lucas. Eles são pais do Gustavo, que aos 11 anos recebeu um transplante de medula também. Não é isso, Renata? Não é isso, Lucas? Boa tarde, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigado a você pela oportunidade da gente estar participando. Boa tarde a todos. A gente estava prestando atenção, né, na reportagem, de várias abordagens. O Gustavo foi transplantado no ano passado, resulta TMO, transplante de medula óssea em São Paulo. Graças a Deus ele está aqui. A nossa conexão travou um pouquinho, daqui a pouco a gente retoma com eles, mas dando continuidade ao nosso bate-papo aqui no estúdio, né? E aí você estava falando sobre esse momento, Anne, da abordagem com a família. É a maior dificuldade?
Hoje eu gosto de falar de uma forma mais simples, que a doação, ela é feita no intra-hospitalar, é feita em 2 momentos. Tem como a gente ir a óbito quando o coração para e ir a óbito quando o cérebro para, que a gente chama morte encefálica. Então, é aberto um protocolo quando é caso de morte encefálica, existem critérios para abrir e para fechar. É um diagnóstico muito transparente, a família participa, e é quando a gente vê, quando ele fecha, que não tem mais o que fazer. Então, aquela família é comunicada, ela acompanha todo o processo e aí a gente entra com a entrevista a partir desse diagnóstico. E aí pode fazer a doação de múltiplos órgãos. Hoje, na pediatria, o nosso centro de transplante de referência do Estado aconselha a gente a fazer apenas acima de 2 anos de idade. Então, a gente acompanha esses critérios também dentro do hospital. Quando essa criança vai a óbito, quando o coração para, a gente consegue fazer a doação de córnea e tecidos. Então, existe uma fila de espera para córnea e uma fila de espera para múltiplos órgãos. Hoje, a fila da pediatria, ela é uma das menores, quando comparada à fila de espera dos adultos. Mas a gente sempre bate na tecla de que são as crianças que estão nos casos urgentes, apesar da fila ser a menor, e são doenças muito críticas. Então, apesar dela ser menor, a gente precisa dar atenção a isso também. Acho que a gente conseguiu restabelecer o contato com os pais do Gustavo, né? Diz aí pra gente, como é que foi todo esse processo? Voltando de novo, o processo o Gustavo, ele começou, a gente descobriu o diagnóstico dele em setembro de 23, e aí começamos imediatamente as quimioterapias. As quimioterapias, ela não deu resultado esperado pela equipe médica, e aí ele foi encaminhado para transplante. Gustavo, ele não tem irmão, e aí o que aconteceu? O nome dele foi colocado no Redome, que é um órgão que pega e é responsável, tem um banco de dados nacional e internacional de doadores de medula óssea, e a gente achou um doador 100% compatível para ele no banco do Redome. E igual eu estava falando anteriormente e ouvindo os amigos falarem aí, a doação de medula é muito bonita ela, e você doa em vida. Só para a gente ter ciências, talvez quem não saiba, o doador que doou a medula para o Gustavo tirou pela veia do braço as células tronco. Então, um procedimento muito simples e seguro. Logo após 15 dias, a pessoa já está apta para pegar e doar até medula novamente, se precisar. E como é que é para a família, Lucas, receber essa notícia de uma compatibilidade? Como a gente pode falar, no momento, a nossa família é de muita fé, a gente tinha fé que ia encontrar o doador. Quando a notícia chegou, é inexplicável a sensação, né? Como posso dizer, é o irmão que o Gustavo não teve, né? O clone dele, porque a genética dele é 100% compatível, então é muito gratificante, é muito emocionante. Eu falo assim que Deus é tão perfeito que ele não faz nem a digital da gente, né, igual a de ninguém, mas Deus fez, né, uma pessoa geneticamente igual a ele, né, tem um propósito, que é para isso mesmo, é a cura dessa doença e de várias outras, e graças a esse doador, hoje o Gustavo está aqui com a gente, né. Gente, é de arrepiar, né? Que bênção. Deixa eu ver aqui com a Bárbara, que está com a gente no estúdio, a mãe do Clebinho. Você chega também a se emocionar, né? Revive tudo. Como é que foi para você no momento? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando você recebeu a notícia dessa compatibilidade? Existia uma preocupação muito grande por não ter um doador conhecido, né? E aí a gente começa a pensar milhões de coisas, porque a gente também pode fazer uma doação haplo, que é de 50% compatível. Não é ideal, mas dá muito certo também. É importante dizer, porque a nossa fala aqui hoje, ela fala também com as mães que estão enfrentando isso. E com as mães, e com as crianças e com as pessoas que estão passando isso. Então, assim, é importante dizer que acontece. É uma vitória que a gente tem certeza que vai acontecer. Isso não invalida a dor do caminho, mas quando a gente descobre, cada passo é extremamente importante. É um processo indolor, o pai do Gustavo falou, extremamente importante ressaltar. Existe um tabu muito grande na sociedade que fala do transplante de medula doer, justamente porque é feito em vida. Não dói.
o transplante de medula, se ele for feito direto do produto medular, é um exame bem tranquilo. O Clebinho e todas as crianças que têm, todas as pessoas que têm leucemia, fazem esse exame quase que rotineiramente, de 30 em 30, 40 em 40 dias. E é um exame que ele não vai te trazer maiores dores, nem nada disso. E agora a gente tem a possibilidade do sangue direto na veia, periférico. Então, assim, é extremamente assistido também o doador. Então, assim, é um ato de doar o seu tempo, doar um pedacinho de si para que o outro viva. E o outro Isso que você nem conhece. Isso que é ainda mais lindo. É um gesto muito nobre, é uma atitude maravilhosa, uma evolução espiritual. Olha, tem gente falando, a Luzia Goretti fala, meu marido, João Batista Nunes, faleceu em 2016 num acidente de moto. Eu autorizei a doação dos órgãos dele. Gostaria muito de rever as pessoas que receberam os órgãos dele. Outro relato, boa tarde, minha filha recebeu transplante de córnea aos 5 anos de idade. Hoje ela tem 38, eu agradeço a Deus por isso. Só quem já precisou sabe o quanto a doação de órgãos é importante. Outro relato, sobre a doação de órgãos, em algum momento a família doadora pode ter contato com o paciente que recebeu? Eu acho que essa deve ser a principal pergunta que vocês recebem, né? Acredito que o sentimento de gratidão deva transbordar num momento como esse. É possível, Ana? Em que momento? Então, hoje a gente tem uma lei que não permite que a gente saiba quem foi que recebeu esse órgão. Ela surgiu através de alguns desafios que os hospitais enfrentavam, porque realmente as famílias gostariam de saber quem recebeu, mas por vezes o órgão não fica no próprio estado em que o doador está. Então, desde 2001, surgiu essa lei e a gente agora não consegue mapear quem foi que recebeu esse órgão. A gente tem os dados da pessoa que recebeu, mas isso não pode ser divulgado. Isso fica com a central de transplante de cada estado, a nível nacional também, mas ali, intra-hospitalar, a gente não consegue divulgar. Nem com a autorização das duas partes isso é possível? Não. Nossa, imagina o sentimento de gratidão, é colocar em oração mesmo por essa pessoa, né? Tem gente falando, gostaria de fazer uma pergunta a respeito também da doação de órgãos. A partir de qual idade é possível autorizar a doação de órgãos? Então, a partir dos 2 anos, no caso da pediatria, precisa ter autorização do pai e da mãe. A gente fala muito, converse com a sua família, né? Para quem é adulto, converse com a sua família, mostre o seu desejo de ser doador. Mas, em relação à pediatria, a partir dos 2 anos, e precisa ter autorização do pai e da mãe. Outro relato, boa tarde, eu me chamo Andréia, sou técnica de enfermagem, ex-funcionária da oncologia, acompanhei o Clebinho durante as quimioterapias. Um forte abraço para a Bárbara. Infelizmente as pessoas não têm muito essa informação, né, de como funciona o processo de doação. No caso aqui ela está falando da doação de medula. Acredito que por essa falta de informação, isso deixa as pessoas temerosas. Muito esclarecedor esse papo, né, de estar colocando aí como que acontece de fato a doação de medula. Outro relato também que chegou pra gente, meu filho também é transplantado de rim há 9 anos, o transplante foi realizado em São Paulo. Eu conheci a Bárbara também lá em São Paulo, em uma casa de apoio. Olha que bacana, quantas famílias se identificam, né? Isso mudou o seu pensamento, o pensamento da família, dos amigos, até mesmo com essa atitude do doar, desde uma doação de sangue até mesmo a colocar à disposição num momento como esse, sendo necessário? Com certeza, muda de pessoas próximas, pessoas distantes que passaram pela nossa vida. Hoje, com as redes sociais, a gente consegue atingir com a nossa história muita gente. Então, é muito importante. A moça que mandou o relato, a gente se conheceu na casa de apoio em São Paulo. A gente vê lá na casa de apoio, a gente se reúne com outras mães e outras crianças também que estão passando por lutas de transplante, de tratamento de enfermidades graves. E você vê que todo mundo em volta de cada família sofre um impacto positivo. Porque é muito difícil você ver qualquer pessoa doente, mas você vê uma criança lutando pela vida, é muito mais difícil. Olha, a gente está aqui depois desse estúdio, eu espero que a gente tenha conseguido abrir a mente, o coração de muitas famílias com esse bate-papo, viu? E que fique registrado, já falei aqui no programa diversas vezes, eu sou doadora.
Obrigada, viu? Legal. Obrigada, à disposição Cláudio, sempre. pela sua participação. Obrigada, Anne. Obrigada também, Bárbara. Clebinho, que está ali com a gente. E um beijo.